Continuando o nosso estudo 119 sobre o Espiritismo, a pergunta 11 é uma pergunta muito importante. Olha o que ela diz. Devemos deixar-nos influenciar por sinais e maravilhas realizados pelos que procuram desviar-nos de Deus e de sua lei? Vamos ver o que a palavra de Deus vem nos dizendo. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder ou acontecer, o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deuteronômio 6, verso 1 a 4. Então existem muitos, muitos aí dizendo que tem uma palavra profética para entregar, que tiveram um sonho. Mas qual é o objetivo disso? Será que é enaltecer o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou um Deus triuno? Será que o objetivo dessas pessoas é promover a obediência aos mandamentos de Deus? Ou eles não têm compromisso nenhum com os mandamentos de Deus? Eles acham que os mandamentos de Deus é uma maldição. Então precisamos estar muito atentos, para não sermos desencaminhados pelos tais. Pergunta 12. Quantos sabem os mortos do que acontece aos vivos? Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba. Olha, sem que ele o saiba. Ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Jó 14, 20 e 21. Então, os mortos, eles não sabem de nada que acontece com os vivos. Tá vendo? Aqui Jó ele fala, numa linguagem poética, e tu, mudando o seu rosto, o despedes, ou seja, quando alguém falece, E aí fala, os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba. Ou seja, o pai que se foi, ele não sabe o que acontece com os filhos. Se eles estão em honra ou se eles estão minguados, ou seja, tristes, aborrecidos. Eles não vão saber, eles não sabem, não tem como saber, porque eles voltaram para o pó. Pergunta 13. Sabem os mortos alguma coisa? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha, tá vendo? Eclesiastes 9, verso 5. Sai-lhes o espírito, que é o fôlego, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 146, verso 4. Então cessa tudo ali no momento da morte. No momento que ele dá o último suspiro, que é o fôlego, esse fôlego que nós respiramos, o sopro da vida que Deus nos dá, é o espírito. A palavra espírito, ela tem essa conotação de sopro, de fôlego. Tanto do hebraico, que é ruach, quanto do grego, que é pneuma. Tanto que a palavra pneuma é bem sugestiva, Pneumático é algo aí que tem ar. O pneu, por exemplo, ele tem ar, contém ar para que ele funcione, Então, esse espírito que nós temos é o fôlego que Deus nos deu. E quando nós damos o último suspiro, quando esse fôlego ele se volta para Deus, que nos deu, naquele mesmo dia, como vem falando em Salmo 146, verso 4, perecem todos os nossos pensamentos, tá certo? Pergunta 14. Que texto da Escritura exclui a ideia de que os mortos voltam à terra para comunicar-se com os vivos? Vamos ver que texto é esse. É o texto de Eclesiastes 9, 6.
né, que diz: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma, para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9:6. O texto é muito claro, né? Então não há motivos para serem enganados. Tá? Não há motivos. A palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Pergunta 15. Então, a quem devemos atribuir os milagres realizados por espíritos que se dizem ser de nossos amigos mortos? Olha que pergunta importante. Vamos ver. A palavra de Deus vem dizendo que são espíritos de demônios que fazem prodígios. Apocalipse 16, verso 14. Tá? Então, muitos milagres, tá? Não se deixe enganar por milagres. Porque os espíritos de demônios podem realizar milagres e têm realizado muitos, tá? Tem realizado muitos. O único milagre que eles não podem realizar é ressuscitar um morto, porque eles não têm poder sobre a vida. Eles têm poder sobre a morte quando Deus permite que eles arrebatem vidas, né? Mas só debaixo da permissão de Deus. Agora, ressuscitar um morto, eles não podem. Esse milagre eles não podem falsificar. Certos milagres eles não podem falsificar. E a ressurreição de mortos é um deles. Então, muitos aí têm dito, né? Têm dado carteirada espiritual, vamos dizer assim, sobre os milagres que fazem ou que tiveram em suas vidas, como se isso é uma atuação de Deus. Não. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Porque eles têm poder para operar prodígios. O João de Deus mesmo operou vários prodígios, né? Curou várias pessoas, mas quantas ele adoeceu? Ele detonou com a mente e com o psicológico. Quantas? Curou várias, fez muitas cirurgias espirituais, mas era por Deus? Não. Vinha gente do mundo inteiro lá para Badiânia, né? Para poder ser curada. Por Deus? Não. Pelo João de Satanás. Pelo João dos espíritos malignos. Tá certo? Vamos para a pergunta 16. Qual será uma característica das apostasias dos últimos tempos? Vamos ver o que a palavra de Deus vem nos revelando sobre isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Então esse Espírito que fala aí, que expressamente diz, né, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus, que testemunha da verdade, né? Ele diz que muitos nos últimos tempos eles iam se apostatar da fé verdadeira, né? Da fé autêntica no Deus verdadeiro, para dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, que sério. E aí a nota ela vem nos dizendo, né? O espiritismo é uma psiconeurose semelhante à histeria, ou próxima dela, contagiosa e de fácil difusibilidade. O aspecto religioso ou místico não lhe tira o aspecto patológico. Professor Austrégésilo, catedrático de Clínica Neurológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Olha só, tá vendo? Então isso aqui é um professor, né? De Clínica Neurológica. Não sei a data que foi escrito isso, mas eu creio que se hoje fosse escrito isso, esse homem seria um homem que seria cancelado, né? Nessa nova linguagem aí do mundo virtual, das redes sociais. Ele seria cancelado, né? Mas ele afirma aí claramente que o espiritismo é uma psiconeurose semelhante à histeria ou próxima dela, contagiosa e de fácil difusibilidade. Outra referência aí de outro professor vem dizendo: o número de alienados em que as perturbações mentais surgiram em consequência da frequência de práticas espíritas não tem diminuído, e sim, pelo contrário, aumentado. Professor Henrique Roxo, catedrático de Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
tá certo? Então, está promovendo muitos doentes, né? A história do João de Deus está aí para comprovar isso, né? Pessoas que foram detonadas psicologicamente. Essa outra nota aí traz para nós mais alguns testemunhos aí de outros professores de medicina. Tenho trabalhado no hospício de alienados durante mais de 15 anos como interno, assistente de alienista, nas casas de saúde, numa das quais o Sanatório de Botafogo. Tenho um pavilhão a meu cargo e na clínica privada tenho observado muitos casos de influência maléfica de prática espírita. Olha, tá vendo aí? Professor Esposel, substituto da Clínica Psiquiátrica e Neurológica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Vamos para outro testemunho. Eliminados estes, que são os fenômenos fraudulentos, né? Restam outros, em muito menor número, para alguns dos quais têm sido propostas explicações naturais, como a hipótese da telepatia, de que se aproxima a da criptestesia, do professor Charles Richet, não sei quem é, mas há que assinalar um grupo bem reduzido de fenômenos que parecem escapar às interpretações de ordem natural devido à interpretação diabólica. Professor Tanner de Abreu, catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, pessoas aí que são profissionais da área médica, da área de saúde, psiquiatras, dando testemunho de que esse sistema, o sistema espírita, né, essa filosofia, essa prática abominável a Deus, é uma prática totalmente terrível para a saúde humana, para o psicológico humano, né? Então eles se aproveitam de um momento de fragilidade da pessoa, não para ajudá-la, mas para prejudicá-la mais ainda, tá? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Pergunta 17. Como engana Satanás? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. Então Satanás, ele engana assim, ele não vai aparecer para você como ele é. Ele não vai aparecer para você falando assim, olá, eu sou Satanás, vim para destruir a sua vida. Você quer aceitar a mim? Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer como um anjo de luz, como uma pessoa que quer fazer o bem a você, como uma pessoa que supostamente quer levar Jesus a você, que quer curar as suas doenças, que quer lhe dar prosperidade financeira e material, que quer restaurar o seu casamento, que quer fazer uma série de coisas, mas na verdade ele quer detonar a sua vida. Então fica muito atento. Não aceite de forma fácil o que as pessoas tentam vender como algo de Deus para você. Não aceite. Fique atento. Pesquise as escrituras por você mesmo, para não ser enganado. Ore a Deus e busque diretamente de Deus. Você pode buscar, você não precisa de intermediário. Você pode ir diretamente ao trono de Deus, clamar por Ele, Ele vai te mostrar a verdade, a luz, para você não ser desencaminhado pelas trevas. Tá certo? Pergunta 18. Que parte desempenham os seus agentes? Vamos ver que parte desempenham os agentes de Satanás. E não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Segundo Coríntios 11, verso 15. Então, meus amados, Satanás ele tem os seus ministros, os seus pastores, os seus profetas. E eles vão aparecer até você como pessoas da justiça, do que é correto, do que é verdadeiro, do que é puro, do que é santo. Mas eles não têm nada de puro. Eles não têm nada de santo. É só aparência. Podem fazer milagres, podem fazer acontecer, realizar e aparentemente enobrecer. Mas eles estão degradando muitas vidas e prendendo muitos como molhos para a queima dos últimos dias. Fiquem muito atentos, tá? Não aceitem só porque diz ser de Deus, diz ser de Jesus. Porque os ministros de Satanás, eles se transfiguram como ministros da justiça, do que é justo, do que é correto,
do que é verdadeiro. Mas não são, né? Pergunta 19. Procurarão Satanás e seus agentes imitar a vinda de Cristo e fazer sinais e prodígios para confirmar suas pretensões? Olha essa pergunta que séria, né? Isso aqui você não vai aprender lá nas religiões não, tá? Eles não vão te ensinar isso aqui. Mas vamos ver o que a palavra de Deus vem dizendo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Então tem muitos dizendo, né? Jesus está aqui na nossa igreja. Jesus se manifestou aqui. Vem aqui que Jesus está aqui no nosso meio. Aceite a Jesus. O lugar que Jesus está, o lugar que você tem que aceitar e ficar é aqui na igreja. Cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus está clara. Jesus disse, né? Jesus lá em Mateus 24, ele deu várias características de sinais que aconteceria agora nos últimos tempos. E um deles é esse, né? Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Muitos aplicam isso daqui só para pessoas que se transfiguram como falsos cristos. Isso serve para eles também. Mas isso serve em alguma medida para pessoas que estão pretendendo ter Jesus só dentro dos seus templos. Ah, Jesus está aqui. Vem cá aceitar Jesus. Vai lá na igreja, você tem que ir lá na igreja porque Jesus está lá. Cuidado, meus amados, com isso. Eles aqui falam, ó, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Meus amados, Satanás ele teve a capacidade de enganar anjos com o intelecto, com a mente muito mais pura e elevada e inteligente do que a nossa. Lá no céu, onde não existia pecado, o pecado surgiu na mente de Lúcifer, de Satanás, que depois transformou em Satanás, né, o adversário, e ele arrastou um terço dos anjos. Imagina o que ele não está fazendo aqui na terra. Tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse enganar até os eleitos, mas os eleitos não vão ser enganados, né, porque eles estão buscando de Deus a verdade na sua palavra, assim como você está fazendo agora assistindo esse estudo. E que eu sugiro que você transmite para outras pessoas também. Compartilhe com outras pessoas este conteúdo, para que elas não sejam enganadas, tá bom? Pergunta 20. Qual será um dos últimos grandes sinais feitos por esse meio para arraigar as pessoas do erro? E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, 13 e 14. Então, essas pessoas, elas estão aceitando esses sinais, né? Até fogo descer do céu à vista dos homens, eles têm poder de fazer, né? Para enganar muitos aí que estão seguindo o sistema falso de adoração da besta e da sua imagem. A besta como sendo o poder aí que se perpetuou do Império Romano, né? Onde Roma, através do paganismo, enganou muitas pessoas, e depois, através do cristianismo paganizado, continuou enganando muitas pessoas, tá certo? E também da imagem da besta, que é o sistema protestante, que é o sistema falso de adoração protestante, que começou com uma boa proposta de protestar contra os erros, mas não continuou protestando, né? Pelo contrário, também começou a perseguir aqueles que queriam seguir a verdade, como Miguel de Serveto, que foi martirizado pelos calvinistas, né? Porque não queria acreditar na Trindade, professar esse engano. Então, assim como o catolicismo
o sistema papal de falsa adoração matava aqueles que não queriam aceitar o falso Deus que entrou no cristianismo, o Deus trinitário, né? O protestantismo também começou a fazer isso. Então a imagem da besta se reproduziu claramente. E hoje está acontecendo o mesmo. Está acontecendo o mesmo. Pessoas que não estão querendo aceitar esse falso Deus, eles estão sendo excluídos das igrejas. Inquisições estão acontecendo até hoje, onde pessoas estão sendo julgadas como hereges, excomungadas das religiões. Eu mesmo fui vítima, uma dessas vítimas, e muitos outros que eu conheço, que estão sendo excluídos das igrejas, por causa desse falso sistema de adoração. Tá? E existem milagres no meio deles. Existem milagres, que fala que até fogo eles teriam o poder de fazer descer do céu. E quantas pessoas aí estão usando essa expressão, né? Tá caindo fogo de Deus no nosso meio, tá caindo fogo, o fogo do Espírito Santo. Que espírito é esse? Que espírito é esse? É o Espírito de Jesus ou é o Espírito das trevas, disfarçado de ministros de justiça? Tomem muito cuidado para não serem enganados. Penúltima pergunta, pergunta 21. Que texto da Escritura mostra que Satanás agirá com poder especial e prodígios de engano justamente antes da segunda vinda de Cristo? Vamos ver que texto é esse. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Vê também Apocalipse 12, versículo 12. Então, meus amados, Satanás ele vai fazer isso. Antes da volta de Jesus, ele vai se transfigurar como Jesus. Vai fazer milagres. Né? Aqui fala com toda a eficácia de Satanás, segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Para manter as pessoas no engano, porque elas já rejeitaram a verdade. Né? Aí Deus vai enviar a operação do erro para que elas continuem acreditando na mentira. Tá certo? E todos os seus servos também vão estar envolvidos nisso, fazendo curas, milagres, sinais, prodígios de mentira para enganar. De fato, essa agora é a penúltima pergunta, né? A pergunta 22. A 21 era a antepenúltima. Então a penúltima pergunta, pergunta 22... Se bem que muitos serão enganados por esses prodígios e aceitem os falsos cristos que aparecem, que dirão os que houverem conservado amor à verdade e esperado com paciência a volta de Cristo. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Está vendo? Isaías 25, verso 9. Então aqui mostra para nós claramente quem é esse que vai vir. Muitos estão pregando aí a volta de Jesus, com muitas imagens, ilustrações, né? Com Jesus e os anjos em volta. É uma propaganda satânica. Porque quando Jesus voltar, ele vai vir à direita do Deus Todo-Poderoso, como ele falou lá para os sacerdotes, né? Quando ele estava sendo julgado lá pelos sacerdotes judaicos. Quando perguntaram para ele, conjuro-vos pelo Deus vivo, que diga-nos se tu és o Filho de Deus. Ele disse, tu disseste, e em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Então, esse dia escatológico, o dia da volta de Jesus, ele vai vir com o Pai, com Deus e com os santos anjos. Aqui em Isaías fala para nós claramente, né? Que aqueles que não forem enganados, quando Satanás aparecer sozinho dizendo que é Cristo, né? Quando a verdadeira volta de Jesus acontecer com o Pai e os santos anjos, eles vão dizer, eis que este é o nosso Deus, porque ali vai estar quem? Vai estar o Pai, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, que só Jesus Cristo é o Senhor, né? E nas cartas de Paulo, Jesus é identificado várias vezes como Senhor, né? Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos.
E Apocalipse tem um texto que fala, né? Salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Vou colocar o texto aí para vocês observarem. Então, só os dois que podem nos salvar. Não existe um terceiro que pode nos salvar, né? O Espírito que fala na palavra de Deus é o Espírito de Cristo. É o Espírito do Filho de Deus, que é enviado aos nossos corações. Tá certo? Vamos para a última pergunta, então, pergunta 23. Que advertência nos foi feita pelo apóstolo Pedro? Vamos ver que advertência ele nos fez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 São Pedro 5, verso 8. Só que aqui eu faço um complemento. Ele atua como leão, mas ele aparece como um cordeirinho, tá? Ele vai aparecer como bonzinho, como querendo te salvar, querendo te ajudar, como humilde, como santo, como puro. Mas é um lobo devorador vestido de cordeiro. É um leão terrível, querendo tragar a você e a mim. Mas ele não aparece como ele é. Ele aparece disfarçado. Ele pode aparecer como um pastor de uma determinada religião. Ele pode aparecer como um irmão que fala, ó, Deus me revelou isso, isso e isso. Tome cuidado. Tome muito cuidado para você não ser enganado. E eu espero que tenham entendido esse precioso, esse importante estudo da palavra de Deus. Que Deus nos ilumine, nos guie e nos guarde para permanecermos na verdade eterna. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!